E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da segunda série do ensino médio. Essa é a sequência 1. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Vou te contar uma coisa. 1. Leia atentamente o texto do tipo expositivo informativo pertencente ao gênero textual notícia. Museus da USP oferecem ciência e diversão para todos os públicos. A universidade mantém espaços educativos, a maior parte gratuitos, em São Paulo e no interior, 23 de janeiro de 2020. Quem conhece o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, provavelmente já passou pelo prédio do MAC, o Museu de Arte Contemporânea. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o local reúne obras de artistas como Tarsila do Amaral, de Cavalcante e Cândido Portinari, e ele é da USP. Na capital e no interior, a universidade mantém diversos outros espaços dedicados à arte, à ciência e à cultura. Eles recebem todos os tipos de público de forma gratuita ou a preços acessíveis. Reunimos boa parte deles na série de vídeos Visite a USP. Então, aqui na questão 1 é só leitura. 2. Após a leitura, responda. A. Qual é o tema central do texto? Então, aqui o tema central é o assunto principal sobre o qual o texto fala, que são esses espaços que a USP mantém ali, tanto na capital quanto no interior, e que são espaços aí educativos, de acesso à cultura, etc. B. Qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo do texto é informar o leitor que esses espaços existem, que são gratuitos, né, e que o leitor pode ter, então, acesso a esses espaços. C. No texto, há alguma crítica, algum juízo de valor? Então, tem alguma opinião no texto, algum apontamento nesse sentido, uma crítica a algo? Não tem, tá? O texto só está passando a informação realmente. D. A que público esse texto se destina? Em qual veículo o texto foi publicado? Então, o texto ele está destinado aí para pessoas que estão interessadas em atividades culturais, em atividades educativas, né, que procuram esse tipo de ação, e foi publicado no Jornal da USP. A gente sabe que foi publicado no Jornal da USP pelas referências que estão aqui na nota de rodapé. Né? Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, no próprio texto, embaixo dele não tem nada, mas aqui ó, tem um númerozinho 1 que indica que vai ter uma nota de rodapé, que vai ter uma observação a respeito disso. E aí a gente, quando vem aqui, a gente vê a fonte, né, as referências de onde é que foi publicado. Então, a gente vê que é no jornal da USP, que no caso é também a versão online, né, não é um jornal impresso, ele é online. Inclusive, ele fala aqui, né, que tem uma seção com uma série de vídeos, tal, né, confirmando para a gente que é um jornal online. E como é a linguagem usada pelo autor? É uma linguagem bem direta, bem assim, direto ao ponto, né? Bem clara e bem objetiva, como todo texto que tem aí o objetivo de passar informações. 3. Se você fosse divulgar um local turístico da sua cidade, qual seria? Quais seriam as informações mais relevantes que você divulgaria? Construa o seu projeto de texto a partir do quadro a seguir. Então, aqui é uma questão pessoal, né, que vocês vão responder de acordo com uma opção que vocês pensarem. Que lugar que vocês divulgariam da sua cidade? Um lugar turístico, né? Então, aí vocês vão colocar o nome do lugar, onde fica, como que chega, o horário que ele fica aberto, o que vocês podem fazer nesse lugar e se é indicado para todos os públicos, tipo crianças, adultos, famílias, idosos, etc. Tipo, se é para todo mundo ou não, porque alguns lugares são mais restritos, né? Aula 2. Eu acho que vi um gatinho. 1. Leia a notícia a seguir, publicada no jornal Planeta Diário. Susto e gritaria. Ontem, por volta das 23 horas, os moradores do bairro Santa Quitéria, na Pacata Lobato, cidade situada ao norte do estado de São Paulo, foram acordados pelos berros de Jacobina, moradora há 60 anos na mesma casa, no mesmo bairro. Aos berros, Jacobina pediu socorro. Nunca vi um gato com asas. Isso é coisa de outro mundo. Onde já se viu? Gatos com asas? A chegada da Guarda Civil movimentou ainda mais a pacata rua. Os guardas isolaram o animal até a chegada do biólogo Wendel Pacheco, especialista do Centro de Zoonoses de Lobato. A chegada da Guarda Civil e as intensas postagens na internet, hashtag gato que voa, hashtag salve Lobato, fizeram com que 5 veículos de imprensa chegassem ao local para cobrir o evento.
Dona Jacobina, muito envergonhada, descreveu a cena. Eu estava recolhendo a roupa do varal, porque vai chover essa noite, quando vi aquele gato miando, voando sobre a minha cabeça. Nunca vou esquecer o miado daquele gato que voava. Carlos Heitor, neto de Jacobina, desabafou. Não basta esse corona, agora gato que voa, a gente vai ficar famoso, né? O biólogo Wendel Pacheco examinou o animal e desfez o mal-entendido. Não se trata de gato que voa. Se é gato, não voa. O animal apreendido é, sim, um gato, vestido como aquele personagem das histórias em quadrinhos. Aquele que usa as cuecas por cima das calças e tem uma capa vermelha. Provavelmente, o nervosismo fez com que a senhora Jacobina se confundisse. Foi um lamento só. Para a tristeza de Carlos Heitor, neto de Jacobina, nem gato que voa, nem fama. O pacato bichano passou as manhãs felinamente ao sol, descansando depois da noite de aventuras lobatianas. Direto da redação do Planeta Diário, Luiz Leme. 2. Ao analisarmos o texto, podemos perceber o projeto que, provavelmente, foi criado. Responda. De quem é a autoria do texto? Então, a gente tem aqui que o autor, aqui no caso, é Lois Lane. B. Sobre o que escreveu? Então, ele escreveu aí, né, esse autor, sobre um evento que aconteceu aí na cidade de Lobato. Para quem escreveu? Então, foi para os leitores, né, desse jornal do Planeta Diário, que são também aí moradores da cidade de Lobato. D. Que recursos usou para prender a atenção do leitor? Então, foi utilizado aí um título chamativo, toda a parte da descrição do evento, as falas dos envolvidos, né, para dar um pouco mais de detalhes e tudo o que aconteceu. Tudo isso acaba aí envolvendo o leitor para ficar mais preso no texto. E qual é o objetivo do texto? O objetivo aí do texto, então, é esclarecer o ocorrido para que as pessoas entendam que o gato realmente não voava, né? Então, é informar e esclarecer o que realmente aconteceu que teve essa confusão. F. Observe o último parágrafo do texto e responda. Por que a jornalista afirma, para a tristeza de Carlos Heitor? Porque ele esperava ficar famoso pelo acontecimento do gato que voa. Então, aqui no caso, a autora, né, a jornalista, que foi quem escreveu o texto, ela fala em um trecho, para a tristeza de Carlos Heitor, tipo, então assim, o Carlos Heitor, que era o neto da senhora, ele achou que eles iam ficar famoso com o tal do acontecimento do gato que voa, tal, uma criança, né, então ele já se empolgou todo, e aí depois que viu que foi tudo uma confusão e que não era nada daquilo, ele ficou assim, tipo, desapontado, né? G. Por que a autor usou a expressão felinamente no texto? Como poderia ser a redação da frase sem essa palavra? Felinamente vem de felino, né? Então é utilizado para falar do comportamento de qualquer felino. No caso, felino é um gato. Então, felinamente é para descrever o comportamento desse gato, mas de uma maneira assim, bem aberta, né? Que fica para o leitor imaginar o que o gato estava fazendo. Porque se eu falo o gato agia felinamente, tal, ele dizer que ele agia felinamente, que ele estava fazendo coisas de felino, pode ser muita coisa. Pode querer dizer que ele estava se lambendo, que ele estava derrubando coisas da mesa, que ele estava exigindo que o dono colocasse ração nova. Enfim, coisas de gato, sabe? Piadas à parte, mas felinamente aí, se referindo a gato, poderia ser uma série de coisas. Se roçando em alguma coisa, afiando as unhas, enfim. Não diz o que, mas deixa aí meio que aberto para o leitor, né? O que seria esse felinamente que ele estava tipo, agindo aí felinamente. E ele pergunta como poderia ser a redação da frase sem essa palavra. Se eu tirasse felinamente, aí, para eu descrever o comportamento do gato, eu poderia falar coisas aí que gatos fazem, tipo dormindo no sol, se lambendo, se espreguiçando, enfim, fazendo qualquer outra coisa aí que gato faça, pode por aí qualquer outra ação que é típica aí desse animal. H. Você já ouviu falar em intertextualidade? A intertextualidade é o diálogo que os textos estabelecem entre si, ou seja, é quando um texto faz lembrar de outro. Ao final do último parágrafo, a autora menciona as aventuras lobatianas. Quais são os possíveis sentidos que essa expressão causa no leitor? Então, quando ele fala de lobatiana, aí no texto, né, quando a autora fala, é lobatiana de tipo cidade de Lobato. Então, está se referindo à cidade, aos moradores de Lobato, nesse sentido. Já além desse sentido, se a gente vai pensar em outros sentidos para a palavra, a gente poderia associar Monteiro Lobato, tipo lobatiana de referente a Monteiro Lobato,
porque Monteiro Lobato, que criava muitos personagens aí bem fantasiosos, poderia facilmente ter criado nas suas histórias um gato que voa. Então dá pra gente aí, tipo, um pouquinho além e chegar numa interpretação como essa. 3. O autor é você. Planeje a escrita de um texto expositivo informativo, uma notícia sobre o surgimento de uma nova espécie, algo estranho nunca visto. Faça o seu projeto de texto aqui. Então você vai pensar, né, em algum acontecimento aí diferente que nunca foi visto e você não vai escrever o texto aqui ainda, você só vai fazer tipo um projeto. Então, como é um animal, você descreve ele aqui. Quem viu pela primeira vez pode colocar um nome, como a pessoa reagiu, descreva o animal, né? Aqui, de certa forma, é uma repetição da primeira pergunta, mas enfim, daí vocês vão respondendo. O que foi feito com ele, quem avaliou, é raro ou desconhecido, o que disseram sobre ele e o que foi feito com ele, tá? Então, daí tudo isso vai formar o projeto do texto de vocês que vocês vão escrever depois. Então, isso aí, nessa questão anterior da aula 2, vocês vão fazer o projeto. Aí, já na aula 3, ele quer que você junte todas essas ideias do projeto e escreva o texto. Então, ele dá aí o espaço para você, né, responder, inclusive o espaço do título. Ele fala que esse texto tem que ser expositivo e informativo, tem que ter 3 parágrafos, e aí utilizar as informações desse projeto. Inclusive, essa parte aqui, o que as pessoas disseram sobre o animal, vocês têm que colocar no texto, né, colocando aí as falas das pessoas a respeito dele, do animal, usando aspas, e aí abre aspas, coloca fala, fecha aspas, diz fulano de tal, declara fulano de tal, e etc., dizendo quem foi que disse, e assim por diante. Então, aqui daí vocês vão escrever o texto na aula 3. Aí, já na aula 4, vocês vão pegar esse texto, vocês vão ler e vão aí fazer uma espécie de avaliação desse texto. Para isso, daí tem essa tabelinha para vocês preencherem, né, se uso de linguagem adequada ao veículo e ao leitor modelo. Tipo, tá adequada a linguagem? Ah, tá mais ou menos, ah, não tá. E aí vocês vão preenchendo e depois, baseado no que vocês preencheram na tabela, no que vocês acharam que o texto dá para melhorar, vocês vão fazer a reescrita. Aí vocês vão ver com o professor de vocês como ele quer adaptar essa atividade, porque a parte de reescrita ela pode ser feita depois da correção do professor. Vocês fazem o texto, o professor corrige, aponta algumas coisas, e depois vocês podem fazer a reescrita. Isso também pode ser uma maneira de conduzir essa atividade, mas daí depende da adaptação do professor de vocês. Assim como a aula 5 vai depender da adaptação do professor, que a gente está em período de aula online, que ele quer que vocês tipo compartilhem os textos que vocês produziram, né, com os colegas, e aí vão completar o quadro, colocando o texto de vocês na primeira posição e depois na segunda, na terceira, textos de outros colegas. Então, daí aqui o título do texto, quem foi o autor, quem escreveu, no caso da primeira linha, é o de vocês. E na segunda, na terceira, do colega. E, tipo, quais são as reações aí, né, das pessoas, que as pessoas tiveram ao ter contato aí com esse texto de vocês. Então, daí verifiquem como conduzir com o professor de vocês, né, uma atividade como essa que depende de interação. Aula 6. Façam suas apostas. 1. Na sua opinião, preencha para cada região do Brasil qual delas possui o percentual de domicílios com acesso à internet maior ou menor que 50%. Então, aqui ó, é uma questão pessoal, é na sua opinião. É o que você acha, é o seu palpite, é o seu chute. Então, você acha que na região norte as pessoas têm, assim, é mais do que 50% ou é menos que 50% de pessoas que têm acesso à internet? E na região nordeste é mais que 50% ou é menos que tem acesso à internet? E assim por diante, né, nas regiões do Brasil. Lembrando que a opinião de vocês, é o que vocês acham, é o palpite. A ideia é que vocês coloquem o que vocês acham, e aí depois, no texto 2, a gente vai ver, né, essas informações. Ele vai dar um gráfico mesmo com essas informações. 2. Leia o infográfico a seguir. Uso de internet, televisão e celular no Brasil. Confira os dados sobre o uso da tecnologia da informação e comunicação, TIC, no Brasil em 2018, ou seja, as questões relativas ao acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Domicílios em que havia utilização da internet por situação do domicílio. Então, aí a gente tem, né, em todo o Brasil e depois específico por região. E aí a gente vê que essa cor azulzinha é o total,
tipo urbano e rural, e depois vermelho só urbano e esse mais laranjinha, mais rosadinho, é só o rural. Então a gente percebe que na região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, quando a gente vê o total, todos eles são maior que 50%. Então, por exemplo, norte 72, nordeste 69, depois 84, 81 e 83. Então todos é maior que 50%. Então assim, agora você pode ver, né, e comparar com o que você colocou aqui na 1. Então, a gente viu pelo gráfico que em todas as regiões do Brasil, né, esse excesso aí é maior que 50%, tá? Mas você pode comparar suas respostas com o que está aqui no gráfico. 3. Complete com informações retiradas no infográfico. A. Quais regiões brasileiras apresentam o maior e o menor percentual de domicílios que utilizam a internet? Então, quando a gente volta aqui, a gente tem que ver no geral, né? A gente vê que na região sudeste tem o maior índice de pessoas que usam a internet. E depois aqui na região nordeste tem o menor índice, que é 69%, né, por cento. Então, o maior é no sudeste e o menor é no nordeste. B. Em qual região brasileira está localizada a zona rural com maior percentual de domicílios que acessam a internet? Então, aqui agora ele quer só da zona rural, porque na letra A foi tipo no geral, e tipo incluindo rural e urbano. E agora na letra B é só zona rural. Então, qual é a região que tem mais casas com internet na zona rural? Então, a gente tem que olhar só essa barrinha dessa cor, que é esse rosadinho, laranjadinho aí, só na zona rural para ver aí qual é o que tem o maior. Então, a gente vai ver que é no sul com 61,4%, então, portanto, no sul. C. Considerando-se as 5 regiões brasileiras e as zonas urbana e rural delas, qual região apresenta maior discrepância nos índices que revelam o percentual de domicílios com acesso à internet? Ah, desculpa, eu li maior, mas é menor. E depois ele quer saber e a maior. Então, discrepância, no caso, é diferença, né? Então, basicamente, o que ele quer saber é o seguinte: qual é a região que tem maior diferença entre zona rural e urbana e qual é a região que tem menor diferença entre região rural, urbana e rural? Então, primeiro, a primeira parte da pergunta quer saber qual região tem a menor diferença. Então, vamos lá ver. E depois é a que tem maior diferença. Então, quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê que na região sul, a zona rural está mais perto da zona urbana, quando comparada a todos os outros, né? Então, a diferença aqui é menor. E já na região norte, percebam que a diferença de uma barrinha para outra é muito grande, né? Tipo, 33% da zona rural contra 83% da zona urbana. Então, tem uma diferença grande na barrinha, e quando compara com todas as outras regiões, é a que tem maior diferença entre as duas barrinhas. Então, a discrepância ela é menor no sul e ela é maior aí no norte. Aula 7. Os dados estão lançados. 1. Na aula anterior, tivemos acesso aos dados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o acesso à internet nos domicílios brasileiros. Observando atentamente os dados, algumas questões surgem. Responda-as verbalmente de acordo com as orientações do professor. Então, aqui, a ideia dessa questão é ser feita ali de maneira oral na sala, né? Através da interação, diálogo, debate. Aí vocês precisam ver com o professor de vocês como ele pretende adaptar, se ele quer que vocês respondam por escrito e etc. Mas é tudo questão pessoal. Com qual objetivo você utiliza a internet, na sua opinião, né? Por que as pessoas das diferentes regiões do Brasil acessam a internet e assim por diante. São todas questões pessoais. 2. Vamos confrontar a nossa opinião com os dados da pesquisa do IBGE. Leia o infográfico. Então, aqui, esse infográfico está especificando, né, as pessoas que acessaram a internet no Brasil, aqui em específico, aqui no Brasil todo e aqui em específico na zona urbana e aqui na zona rural, por que eles acessaram a internet. Então, aqui percebam que são informações mais detalhadas, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, geral, que essa cor meio verde água, né, significa que 95,7% utilizaram por esse motivo, enviaram ou receberam mensagens de texto, etc. O que está em vermelho, aqui a câmerazinha em vermelha, foi por esse motivo, conversar por chamadas de voz e vídeo. Depois, esse laranja apagadinho
assistir a vídeos, inclusive programas, séries ou filmes. Está mais com... eu não sei que cor que é isso, não sei como chamar essa cor. Se souber, me fala nos comentários aí, gente. E o azulzinho depois, né, enviar ou receber e-mail. Aí, depois que ele põe esse gráfico, ele fala para comparar, né, as respostas que você deu aqui na atividade 1, que eram pessoais e tudo mais, com a legenda aí do infográfico, fala para fazer oralmente, aí também depende da adaptação do professor de vocês, se vai querer que faça por escrito ou não nesse período de aula online. 3. Vamos transformar os dados do infográfico em texto verbal. Observe o exemplo. Segundo dados do IBGE, no Brasil, 95,7% das pessoas utilizaram a internet para enviar ou receber mensagens de texto, de voz ou de imagens por aplicativos diferentes de e-mail. Transforma os dados do infográfico em texto verbal. Então, essa questão é super interessante. O que ele quer que faça? Ele quer que pegue os dados que estão aqui em forma de número, em forma de gráfico, em forma de barrinha e etc., que é uma linguagem essencialmente visual, em forma de texto. Por quê? Se vocês forem ler uma reportagem, vocês vão ver que o infográfico vai estar lá, né? Porque a reportagem é um texto que ele é mais completo, ele vai ter imagens, etc., vai ter infográficos, vai ter pode ter mapa mental, pode ter uma série de coisas, porque a reportagem é mais completa. Mas se for um texto mais simples, como por exemplo uma notícia, ele não vai ter, ele vai ter só as informações por escrito. Então, dependendo do tipo de texto que você vai utilizar, você só pode pôr as informações por escrito e não dá para colocar aí a imagem com os gráficos, etc. Então, é necessário saber como colocar essas informações por escrito. E não somente porque, às vezes, o tipo de texto não comporta que você coloque essas informações em forma de imagem, mas também porque às vezes você precisa, na realidade, explicar e detalhar mais. Então, vamos supor, em pesquisas da faculdade, acontece muito isso. Você vai lá, levanta uma série de dados, aí depois que você levanta esses dados, você precisa debater esses dados no seu trabalho. E aí você precisa muitas vezes comentar esses dados, acrescentar informações, relacionar com o pensamento de um autor, etc. E aí, para isso, precisa transformar tudo que está ali em número e etc., uma coisa que está em tabela ou em gráfico, em escrito, né? Então, ele deu um exemplo aqui, né? E que é, no caso, o exemplo dos que usam e-mail. Dos que usam e-mail, não, dos que mandam mensagem de texto, de voz ou de imagem por aplicativos diferentes de e-mail, que não são aplicativos de e-mail, são outros aplicativos aí de enviar mensagem. Então, esse foi o exemplo que ele deu, que no caso é aí a barrinha verde água, né? Então, a gente vai fazer dos outros, tá? Aqui nessa questão eu fiz tipo tudo no mesmo formatinho, porque é a primeira que a gente está fazendo. Quando a gente for lá para a questão 4, aí vocês vão ver que eu fiz cada uma das escritas com uma linguagem diferente, para que vocês vejam que é possível escrever aí de maneiras diferentes para enriquecer o texto. Então, basicamente, eu segui esse formato e coloquei, né? Eu troquei aí a porcentagem e troquei o que no caso as pessoas fazem. Então, por exemplo, segundo dados do IBGE, no Brasil, 88,1% das pessoas utilizaram a internet para conversar por chamadas de voz ou vídeo. Que no caso é essa informação aqui, ó. 88,1% conversar por chamadas de voz ou vídeo. E depois a próxima, 86,1% assistir vídeos, programas, séries e filmes, que no caso é a informação dessa barrinha, dessa cor que eu ainda não achei o nome. E assim por diante, tá? E aí ele já deu o modelo da primeira barrinha e eu fiz das próximas 3 barrinhas. 4. Nessa atividade, vamos comparar os índices da zona rural e na zona urbana. Observe o exemplo. Então, aqui é um pouquinho mais complexo, né? Porque aqui ele basicamente quis que vocês pegassem os dados na 3, né? Pegassem os dados daqui e passassem para o formato de texto ali verbal. Já na 4, ele quer que vocês comparem isso aqui, que é da urbana, com isso aqui, que é da rural. Então, tem que comparar
a urbana com a rural, tipo cor por cor, né? Então, verde água com verde água, o vermelho com vermelho, a cor que eu não sei o nome com a cor que eu não sei o nome, e o azul com o azul, tá? O rosa, vamos chamar de rosa, o rosinha com rosinha e o azul com azul. Então, por exemplo, olha só como ele fez aqui no exemplo que ele deu. 95,9% das pessoas que moram nas zonas urbanas utilizam a internet para enviar ou receber mensagens de texto, de voz ou de imagens por aplicativos diferentes de e-mail. A internet foi usada com esse mesmo objetivo por 93,6% dos moradores das zonas rurais brasileiras. Então, percebam que ele está comparando aqui esta barrinha verde água de 95,9 com esta verde água de 93,6. Essa do urbana e essa do rural, aí então no caso para este critério. E nós vamos fazer o mesmo agora, este com este e assim por diante. Só que percebam que o formato do texto vai ser aí diferente em cada uma das alternativas para vocês verem que realmente dá para escrever de formas diferentes. Então, na B, conversar por chamadas de voz ou vídeo foi o motivo que levou 88,6% dos moradores das zonas urbanas a usarem a internet, enquanto na zona rural, 83,7% dos moradores utilizaram com esse fim. C. Assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes, foi o motivo que levou 36,7% dos moradores da zona urbana e 83% dos moradores da zona rural a utilizar a internet. Então, percebam que é parecido com a B, o modo como escreveu, mas já mudou um pouquinho, né? Aqui na B eu usei o enquanto, aqui na C eu usei o E, e assim por diante. Na D, o percentual de moradores das zonas rurais brasileiras que utiliza a internet para enviar ou receber e-mail é menor que o índice dos moradores das zonas urbanas. 36,9% nas zonas rurais e 65,7% nas zonas urbanas. Então, percebam que aqui a linguagem também mudou. Ele está colocando de qualquer maneira a comparação, mas a linguagem é outra, né? Então, percebam que questões bacanas, né? Tipo, na questão 3, ele basicamente está só colocando a informação, né? Que é no geral no Brasil. Na questão 4, ele está colocando a questão da urbana, ele está colocando a questão da zona rural e ele está, tipo, ao mesmo tempo comparando, né? Aqui, por exemplo, ele fala qual é menor, qual é maior e assim por diante. Então, é uma linguagem ali bem interessante, bem necessária de ser conhecida para escrever textos mais científicos que vocês vão precisar no futuro. Aula 8. Olho no lance. 1. Leia o infográfico. Então, aqui tem mais um infográfico. Então, ele está falando, né? Ele está mostrando os domicílios em que não tem utilização da internet, e aí, mas qual é o critério para ele separar? É o motivo da não utilização. Então, na zona rural, o motivo de não ter utilização da internet, nos domicílios que não tem, né, ele não está considerando os que tem, ele está considerando só os que não tem. Então, nos domicílios que não tem internet sendo utilizada na zona rural, os motivos são esses: 24,8% não tem interesse, 24,2% acha que o acesso é porque o acesso é caro, 20,7% é porque o morador não sabe usar, e assim por diante. E depois aqui na urbana, né, das casas da zona urbana que não tem internet, né, a gente tem esses motivos, e aí vai seguindo as mesmas cores e a gente vai vendo quais são os motivos que são. Então, na questão 1 é somente a leitura mesmo do infográfico. 2. Após a leitura do texto, produza sentenças comparando 3 motivos que levaram os moradores das zonas rural e urbana a não utilizarem a internet. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por 5 motivos, porque outro motivo pode ser um monte de coisa. E não é assim que seja bacana, não é uma coisa bacana para comparar, porque é uma informação tipo vaga. Agora, nesses outros 5 que são específicos, eu vou poder fazer uma comparação. Ele não quer que eu faça 5, ele quer que eu faça 3 só, né? Então, eu vou comparar, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, né, verde água com verde água, vermelho com vermelho, rosa com rosa, azul com azul ou amarelo com amarelo. Vou escolher 3 e vou comparar. Então, no caso aqui, o primeiro é alto custo da internet é o que vai ser comparado. Então, vou pegar o alto custo da internet, né? Então, no caso,
essa informação aí que está em vermelho. Então, eu tenho 24,2 da zona rural e 25,9, olha aqui, vermelho, 24,2 da zona rural, 25,9 da zona urbana. Vou pegar e vou comparar. E aí fica, o alto custo do acesso à internet foi um motivo apontado por 24,2% dos moradores da zona rural e 25,9% dos moradores da zona urbana ao responderem por que não acessaram a rede. Aí depois no item 2, né, comparando aí a questão do critério é porque não estava disponível na região. Então, então a gente vê que enquanto 1% da zona urbana não acessou porque não estava disponível, 20% da zona rural não acessou por esse motivo. Então vejam que interessante, né? Olha a discrepância, olha a diferença. Na zona urbana, 1% só não acessou porque não chegava à internet. Já na zona rural, em que as coisas chegam com mais dificuldade realmente, em que a internet chega com mais dificuldade, 20% alegaram que não acessavam por conta disso, porque não estava ali disponível. E aí, na 3, a falta de interesse em acessar a internet, aí é o critério aí para fazer a comparação. Então, 24,8% da zona rural, 39,4% da zona urbana, né? Aí vejam que, com relação à falta de interesse, aí já muda. Na zona rural, eles têm mais interesse do que na zona urbana. Então, olha só que interessante, na zona rural, olha só as conclusões que a gente pode chegar dessa comparação. Na zona urbana, eles têm menos acesso porque o serviço não... na zona urbana, eles têm menos dificuldade de acesso, que a internet chega. Já na zona rural, eles têm mais dificuldade de acesso, que a internet não chega direito. Mas, em compensação, na zona rural, né, eles têm menos falta de interesse, então eles estão mais interessados em acessar. E já na zona urbana, eles têm aí uma falta de interesse maior, né? Então são debates que a gente pode fazer com base nesses dados, e eu fiz todo esse debate junto com vocês, justamente para mostrar, né, que em uma situação em que vocês precisassem analisar esses dados, tudo isso dava para fazer uma comparação. Então, aqui eu estou só comparando um gráfico com o outro, mas se eu quisesse fazer essa comparação aqui embaixo, dizendo que na zona urbana eles têm mais acesso e menos interesse, e que na zona rural eles têm menos acesso e mais interesse, né? Quando eu falo acesso aqui é tipo no sentido do sinal chegar, eu poderia sim fazer essa comparação, eu poderia sim fazer essa análise e levantar esse debate, porque os dados estão dando isso, os números estão dando isso. Enfim, aí aqui ele pede para você fazer um resumo das características do texto expositivo e informativo. Escreve aí com as palavras de vocês as características desse texto, que tem que ter uma linguagem clara, objetiva, direta, ali mais formal, que vai passar informações para o leitor sobre algo que o leitor precisa conhecer, etc. Mas basicamente é isso que vocês podem colocar, que aí vai ser um resumão, bem resumão ali, que é o que a apostila pede, ele nem dá tanto espaço para escrever muito mais do que isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!